Como, onde, qual a forma certa de congregar? Essa é a pergunta que me foi feita. Tudo na paz, eu espero que sim. Eu sou o Everton Lopes e esse aqui é o canal Jogados para Fora e você sabe que a gente ajuda você que é cristão a construir uma vida relevante no reino de Deus e a desenvolver sua vida cristã também fora das quatro paredes, porque pra gente nós entendemos que existe vida cristã fora ou além das quatro paredes. Legal? Bom, esse aqui é um quadro chamado Minhas Respostas. Você envia sua pergunta para mim no direct, nos comentários, de qualquer forma que você conseguir. E eu respondo a sua pergunta. Se você quiser que eu cite seu nome, é só você marcar ali, olha, cita meu nome, por favor. E eu cito o seu nome aqui. Bora lá então? Bom, a minha pergunta que foi feita, que eu vou responder é como, onde e qual a forma certa de congregar. E o texto utilizado foi Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde está escrito: não deixando de congregar ou a nossa congregação, como é de costume de alguns, etc, etc, etc. Você já conhece o texto, se não conhece, vá nesse texto para você me acompanhar aqui. Legal? Bom, qual é a forma certa de congregar? Parece que essa foi a pergunta que ou o questionamento levantado pela mulher samaritana em João capítulo 4 também. Não vou ler o texto aqui, mas João 4, a mulher samaritana diz assim, olha, vocês dizem que, a gente fala que a gente precisa adorar a Deus aqui, no nosso monte, e vocês falam que é em Jerusalém. Aí Jesus fala, olha, na verdade é em espírito e em verdade. Em espírito porque é de dentro para fora, não é com rituais, e em verdade porque é firmada na verdade, que não é simplesmente a Bíblia, mas é a pessoa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Então, a maneira certa, correta, começa aí, ok? Começa aí. Esse é o principal lugar de adoração, que é o em espírito e em verdade, ok? Mas a pergunta não se refere especificamente à adoração, eu sei, num outro vídeo eu posso responder sobre isso. É sobre o congregar, ok? O congregar. No versículo 24 desse mesmo texto aqui de Hebreus, ele fala assim, ó, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o congregar é esse estímulo que gera um ou outro para um fim, para um objetivo, enfim, ok? E esse objetivo tem a ver com o amor, é o cuidado um do outro, a admoestação um do outro, a chamada de atenção, o pastoreio, o ensino um do outro, e para que isso também gere boas obras, uma relevância na sociedade que você está inserido, ok? Então vamos lá. O primeiro é essa resposta aí que a mulher samaritana e Jesus trabalham em cima disso aí. Segundo, é que o texto aqui, ele tem um contexto. Esse contexto tem a ver com, a carta foi escrita, a gente não sabe exatamente por quem, talvez seja Paulo, talvez não, mas para a igreja em geral, aos hebreus, que estavam espalhados em vários lugares. Então ele não está falando para Corinto, para os efésios que estavam... Não, é em geral. Okay? Então não havia um local específico. Ele está escrevendo para os cristãos que estavam fora de Jerusalém, no caso. Okay? Outro ponto aqui, dentro disso mesmo, é que a congregação eram os irmãos. A congregação não era um templo, até porque havia perseguição pelo Império Romano. Um pouco depois, você vai ver no primeiro e segundo século, aí, você vai ver grandes perseguições. Né? Você vê, por exemplo, eram jogados aos leões, né? Eram decapitados. Você vai ver os caras da Bíblia aqui, os apóstolos, discípulos, quantos morreram dessa forma? Havia uma perseguição, então não havia igreja num templo, né? Reunida num templo, na plaquinha, na rua tal, não tinha essa parada, irmãos, né? Para com essa paranoia, isso é paranoia de muitos, pelo amor de Deus, isso é muito romanismo pro meu gosto, que na verdade acaba sendo muito judaísmo, que veio do judaísmo essa parada aí, mas enfim, a congregação eram os irmãos, agora também entendendo que eram os irmãos por quê? Porque não tinha carreira solo, então nós temos um extremo de você adorar o templo e viver e não consegue viver sem templo. A pandemia, na verdade, trouxe à tona a fragilidade da fé das pessoas, porque sem um templo, muitos morreram entre aspas, porque já estavam mortos, né? Mas pensavam que estavam vivos porque o templo estimulava isso. Agora, a congregação estimula a vida cristã, porque não tem carreira solo, fica sozinho, ok? Porque sem os irmãos não há edificação. Efésios capítulo 4 diz que aqueles dons, os 5 dons ministeriais ali, foram dados para edificação do corpo de Cristo. Edificação é construção do corpo, certo? Para que ele chegue à unidade, para que tenha maturidade, enfim, o texto discorre falando sobre isso. Então entenda a necessidade de nos congregarmos. Agora, a forma de congregar tem muitas. Não é o templo o certo. Agora também não é a internet o certo. Também não é a casa o certo.
Tudo isso são ferramentas para a gente utilizar para que o principal seja realizado. Então, internet, casa e templo, os três podem ser usados. Inclusive, pela mesma pessoa, os três podem ser usados, ou pelas mesmas pessoas. Mas tem que ser usado para o fim. O fim disso é muito importante. E o fim está explícito aqui no versículo 24, daqui a pouco eu vou encerrar falando sobre isso. Ok? Então vamos lá. O objetivo de congregar era esse e eu vou fechar com isso daqui a pouco. A igreja, no início aqui, em Atos, você vai ver no versículo 46 dizendo o seguinte, ó. Atos 40, eles não paravam, cessavam de fazer o quê? Olha aqui, ó, vou abrir o meu texto aqui para você acompanhar comigo, ó. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Aí você vai falar assim, tá vendo só como todo dia eles estavam no templo, mas era um templo judaico, era uma sinagoga, era o contexto judaico, era o cumprimento da lei, não era um templo cristão, não existia templo cristão, pelo amor de Deus, não tinha isso. Era um templo, eles eram judeus e ali não havia nenhum tipo de doutrina específica sobre essa congregação, como fazer, não tinha as cartas de Paulo, por exemplo, que vem depois fazendo isso. Em Atos, eles se converteram, foram cheios do Espírito Santo e havia uma ordem. Fiquem em Jerusalém. Havia uma ordem. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Depois disso, saiam. E eles receberam e ficaram inertes. Eles não responderam da forma que Cristo ensinou a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Eles ficaram inertes. Eles tinham que avançar, ficaram inertes ali. Aí começou uma certa perseguição depois. Então o templo em Atos que eles frequentavam era uma sinagoga judaica. Mas onde eles partiam o pão? Onde eles tinham comunhão? Onde havia edificação entre eles? De casa em casa, no partir do pão. A ceia, que é a comunhão que Cristo ensinou ali, tem até uma pergunta a respeito disso, tem um outro vídeo que eu vou falar e falo a respeito disso, ok? A ceia, ela era de casa em casa, eles faziam isso de casa em casa, nas casas uns dos outros. Então quer dizer que o templo é errado? Não, nem templo, nem casa, nem internet, não tem errado ou certo. A questão é o propósito disso e os objetivos que você alcança para fazer tudo isso. Lembrando que nesse texto de Atos, eles não tinham clareza sobre como proceder. Era o início da igreja, não dá para eu pegar o contexto de hoje e jogar da mesma forma lá. Não é assim que você interpreta. Isso aí é um estupro, eu costumo dizer, hermenêutico e exegético. Legal? Quando Paulo se converte, então começa a dar clareza para os irmãos, para a igreja, em relação a como a igreja deve proceder com ela mesma e com o mundo. Então, essa inércia é quebrada. Quarto ponto aqui, na história, cristãos eram perseguidos, jogados para os leões. Você vê que aquele símbolo do peixinho, ele surge por causa da igreja que era perseguida. Então eles marcavam locais, caverna de repente, locais específicos de pontos de encontro, para que eles pudessem estar juntos ali edificando um ao outro, ok? E esse templo formal começa com Constantino. Constantino une Estado e igreja. E ele formaliza isso. Aí nasce a Igreja Católica Romana. Ok? Então não tinha, antes de Constantino não tinha essa questão. Até porque o cristão era extremamente perseguido por Roma. E na atualidade tem muitos lugares. No quinto ponto aqui, ó, eu falo sobre isso. Na atualidade tem muitos lugares ainda no mundo, muitos países ainda que não é permitido ter um templo cristão. É a cultura deles, às vezes é a religião deles, enfim. São as leis locais. Como tem perseguição de muçulmanos, de budistas, de várias outras religiões também. Ok? Então, na Coreia do Norte, você fala assim, mas vamos usar a internet na Coreia do Norte. Não dá, porque lá é bloqueado. Você não pode usar a internet. Nem Cuba você pode usar do jeito que você quer a internet. Né? Coreia do Norte, muitos países, no Afeganistão, tem muitos países que é proibido isso aí. Ok? Agora, independente de... Minha conclusão é a seguinte. Internet é uma ferramenta, templo é uma ferramenta, casa pode ser uma ferramenta. A questão é o que eu faço e por que eu faço. Então, propósito e o objetivo. Essas são duas questões. Cuidado para você não usar um desses e substituir tudo. Eu uso o templo, substituo tudo. Eu uso a internet, substituo tudo. A questão não é essa. A questão é o que eu posso usar para potencializar como ferramenta a minha vida no reino de Deus. Na prática, nós devemos congregar. Com isso aqui, eu encerro com isso. Com Hebreus capítulo 10, versículo 24. Considere uns aos outros, ok? E estimule uns aos outros. Ao amor e às boas obras, o cuidado uns aos outros, a edificação. Se você tem o dom de pastor, de profeta, de evangelista, edifique a comunidade.
contribua, veja quem está necessitado, supra as necessidades do órfão, da viúva, daqueles que precisam, do desempregado, cure os seus irmãos internamente e exteriormente se for necessário. Enfim, há essa necessidade, a congregação é feita para isso. Não é para blá blá blá, para campanha, não é para vou fazer porque tem que estar lá, cumprir o ritual. Não quero ir, mas vou, né? Fazer o quê? Deus mandou, tem que ir para ser salvo. Não é essa a ideia. Isso é medíocre. Isso é medíocre. Quer reunir num templo? Reúna. Quer em casa? Reúna. Quer na internet? Reúna. Eu tô aqui na internet, é uma ferramenta, mas o tete a tete deve acontecer de alguma forma, além da internet, porque a sociedade está aí fora. E as boas obras, a congregação deve gerar boas obras, boas ações. Lembra de Tiago falando sobre boas obras? Boas ações, quer dizer, é Cristo vivido aí fora, através de mim. Essa é a ideia. Então, congregação, qual é a maneira certa? É a maneira bíblica. Qual é o lugar certo? Não tem. O lugar certo é onde dá. Se dá para ser embaixo de um pé de cajueiro, como eu já fiz muito no sertão, em tribo indígena eu já fiz muito na floresta, em quilombola sentado na rua de terra. Não importa o lugar certo é em espírito e em verdade. Aí deve acontecer. Agora, o propósito e o objetivo devem estar alinhados. Sempre proporcionando comunhão. Comum. O que temos em comum? Cristo e os seus princípios. Nós somos unidos. Unidos é diferente de estar junto. Tem gente que está junto, mas não está unido. Vou gravar falando sobre isso. Estar junto é uma coisa, unido é outra. Tem muito ajuntamento e pouca unidade. Quando há unidade, há reciprocidade, há amor, há carinho, há afeto, há um lutando pelo outro e não um lutando com o outro. Essa é uma grande diferença da congregação de Cristo e a congregação dos homens. A congregação dos homens, pelo que eu tenho visto, tem gerado mais blá blá blá, mimimi, reclamações, um tentando atacar o outro ao invés de um edificar o outro. Essa não é a ideia. Você vê, por exemplo, uma denominação briga com a outra e dentro da mesma denominação, uma congregação briga com a outra. Isso não é congregação de Cristo, isso é dos homens. Eu não preciso de um templo para viver a minha vida cristã. Mas se você quer, ok, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. E eu posso, de repente, estar num templo? Não há problema nenhum. Posso estar num templo também. Mas a minha vida não é firmada num templo. E eu não preciso necessariamente ter comunhão com os meus irmãos ali. Porque ali não é lugar de comunhão. Ali não dá para ter. Não dá. Você vai em 40 minutos, uma hora e meia ter comunhão. Tem 100, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas ali. Você vai ter comunhão como? Fala para mim. Você não conhece quem está do seu lado. Você entra sem ninguém te conhecer, sai sem ninguém te conhecer. A comunhão geralmente é feita de casa em casa. Quando você quer conversar com uma pessoa e ter intimidade com ela, você chama na mesa da sua cozinha, geralmente, né? Senta ali, bate papo, conversa. Congregação deve ser uma mesa de cozinha. É assim que funciona na Bíblia. Logo, logo eu falo mais sobre isso também. Legal? Tem alguma pergunta? Manda para mim, eu te responda. Deixe seus comentários aqui, compartilhe com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra também. Legal? Um beijo no seu coração, um abraço, porque existe vida cristã além das quatro paredes. Valeu!